E quando o ombro sai do lugar, uau! Quem já passou por essa situação sabe a importância de a gente falar desse assunto, a importância de cuidar desse ombro, não é mesmo? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach, treino homens acima dos 40 anos para sair do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, o ombro ele sai do lugar, ele desloca e é uma sensação muito ruim e tem como a gente cuidar disso, tem como a gente prevenir, tem como a gente remediar muitas vezes. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, você dá a oportunidade do YouTube ir lá e chamar mais pessoas para vir aqui também assistir esse vídeo falando sobre o ombro que sai do lugar, como cuidar disso. E compartilha com aquela pessoa querida que fala para você que o ombro dela meio que sai do lugar ou já saiu do lugar. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Mas o que é isso, Eduardo? O ombro sair do lugar? Como assim? Sair do lugar? Sim, o ombro ele sai do lugar. Eu vou explicar aqui em detalhes. Eu vou mostrar aqui alguns exercícios. Eu vou mostrar anatomicamente como é que isso acontece e a gente vai entender bem claramente. Eu acredito que é importante entender. A gente tem que entender. Quando a gente entende, é muito mais fácil de fazer o que tem que ser feito. É muito mais fácil de eu criar um comprometimento com a situação para resolver a situação. Tecnicamente, nós chamamos isso de luxação. Muitas vezes a palavra luxação é utilizada errada, né? É utilizada de uma forma inadequada. Por exemplo, o jogador de futebol está jogando bola, toma uma canelada, né? O outro jogador bate com a chuteira na canela dele, ou na coxa, por exemplo, que é uma paulistinha que a gente chama. Aí fala, o jogador teve uma luxação. Não, tá errado. Luxação é quando o ombro sai do lugar. Mais especificamente, eu não estou querendo ser muito técnico, mas minimamente técnico para poder entender de fato o que está acontecendo. Quando duas superfícies articulares, né, eu tenho uma superfície articular aqui, uma outra superfície articular aqui, elas têm contato, elas têm movimento e elas perdem o contato, né? Elas perdem o contato, né? Ou, estou dando um exemplo, né, nesse sentido ou nesse sentido, enfim. Isso é a luxação, isso é quando o ombro sai do lugar. Porque eu tenho aqui, né, o húmero, que é esse osso do braço aqui, né? E aqui eu tenho um osso que vem lá das costas, né, da asinha das costas, e ele forma aqui um bocal, como se fosse um bocal assim, para receber a cabeça do húmero. Só que esse bocal, ele não é assim, né, como o do fêmur, por exemplo, do quadril, né? Ele é raso. Ele é raso. Então, a cabeça do húmero tem uma possibilidade muito grande de sair do lugar. Por isso que a gente tem um movimento muito amplo no ombro, né? Qual articulação tem esse movimento amplo, assim, que a gente chama de circundução, né? Não tem? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos por partes, né? Por essa situação, né? Por essa situação anatômica, o ombro fica mais frágil, tá? E aí, tem duas situações que acontecem. Uma é a frouxidão. Então eu tenho ligamentos, né? Eu tenho ligamentos que ligam o húmero, né? A cabeça do húmero, nesse ossinho que vem aqui das costas e vem aqui pro lado, né? Que forma o bocal. E eu tenho uma cápsula de tecido conjuntivo, tecido denso, que segura também o ombro, né? Nesse bocal. E aí o que acontece? Esse tecido ele se afrouxa por algum motivo, né? Pode ser posição, pode ser uma lesão, pode ser que ele estava um pouquinho frouxo e começou a sair do lugar, né? E cada vez que sai do lugar vai afrouxando cada vez mais. Então isso a gente chama de frouxidão ligamentar. E tem uma outra situação que é a instabilidade. Esse tecido, ele tem uma função ali de conexão, né? Das duas peças ósseas, do húmero com esse ossinho da asa das costas aqui, né? Mas também ele tem uma função de comunicação. Então, quando acontece alguma situação, eu traciono esse tecido. Esse tecido ele tem ali receptores nervosos que mandam informação para o sistema nervoso que algo está acontecendo e que eu devo contrair a musculatura para estabilizar aquela articulação. E muitas vezes isso não está acontecendo, que é o que a gente chama de instabilidade. Então, ó, temos duas situações, a frouxidão ligamentar e a instabilidade. E com isso, eu tenho a luxação, né? Quando o ombro sai do lugar. Quem já viu, não é bonito, tá? O ombro desce assim, né? É bem feio de ver, tá? Vou contar algumas histórias aqui. Muito bem.
Agora, o que algumas pessoas pensam sobre isso? Que é uma condição que não tem saída, é uma condição sem saída, é um beco sem saída, não tem o que fazer. Meu ombro começou a sair do lugar e pronto, é assim que funciona. Eu ouvi isso de algumas pessoas falaram para mim que é assim, que quem joga tênis é assim, que quem joga handball é assim, que quem joga polo é assim, que quem é arremessador lá no beisebol é assim, enfim. Essas pessoas que falaram, elas cuidaram, elas tiveram o devido cuidado, elas se preocuparam em cuidar, em resolver a situação. Se não fez, ela não é parâmetro, né? E muitas vezes eu procuro uma pessoa e essa pessoa não consegue resolver. E eu devo procurar uma outra pessoa, porque a metodologia dessa pessoa não se encaixou com a minha necessidade. Entende? Então eu devo procurar uma outra pessoa, uma outra metodologia que vai se encaixar, porque tem como resolver. Uma pessoa ou outra vai conseguir resolver essa questão. Então não é uma condição que é sem saída, que não tem o que fazer. A pessoa muitas vezes ela se acomoda nessa situação, né? Quando ela vê que não houve, né? E aí ela incorpora isso para ela que não tem saída, ela se acomoda, porque eu não tenho mais o que fazer. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz, né? E agora eu tenho que aprender a conviver com essa situação. Como que a gente vai aprender a conviver com uma situação que é ruim, que é nociva, uma condição que faz mal, que impede que eu faça algumas atividades do meu dia a dia, carregar uma criança no colo, carregar a compra do supermercado, fazer algum exercício, uma atividade, por exemplo, eu gostaria de fazer escalada, eu não faço porque meu ombro sai, gostaria de lutar jiu-jitsu, judô, e eu não faço porque o meu ombro sai do lugar. Então, como que eu vou me adaptar, me acomodar? Como que eu vou conviver, aprender a conviver com uma situação dessa? Não tem como, né? É o conformismo negativo que eu falo, né? É se conformar com uma situação ruim e deixar por isso mesmo. Não, eu tenho que ir lá e combater isso, eu tenho que fazer a minha parte para resolver essa situação, para cuidar dessa situação de fato. Esse é um ponto muito importante e muitas pessoas têm esse pensamento e é um pensamento que não ajuda, que é ao contrário, ele atrapalha, ele faz eu não ter a ambição de querer resolver a situação, né? De ficar acomodado. Agora, o que acontece, né? A situação é assim, né? Do ombro. Quando luxa, dói muito. É uma dor, principalmente nas primeiras vezes, que a cápsula, lembra que eu falei, né? Os ligamentos ainda estão bem firmes, bem rígidos. Então, as primeiras vezes dói muito, dói muito. E a pessoa, ela também cria ali uma defesa de fazer quase nada com aquele ombro para evitar a situação. É medo, né? É o medo mesmo, né? Eu crio ali uma situação que eu não movimento muito, que eu não faço muito, eu não exponho muito esse ombro, eu evito atividades que expõem esse ombro, para não acontecer de novo. E faz sentido até, né? Só que enquanto menos eu uso esse ombro, menos ele fica capaz de se estabilizar. Por quê? Como eu estou usando menos, ele... Assim, né? Eu uso menos porque eu tenho medo. Só que por eu não usar, eu vou criando mais medo porque ele vai ficando mais frágil. E eu mando ali uma informação para o sistema nervoso que eu não estou utilizando aquela musculatura. E aí eu vou atrofiando essa musculatura. Eu vou perdendo massa muscular, eu vou perdendo confiança cada vez mais. E também essa conexão que eu falei, né? Do sensor lá do ligamento, da cápsula com o sistema nervoso, essa comunicação vai ficando cada vez mais pobre. Por quê? Porque eu não estou utilizando. Simplesmente porque eu não estou utilizando. Então tá. O que eu preciso, Eduardo? O que eu preciso para resolver essa situação? O primeiro ponto é entender. Entender de fato, né, o que está acontecendo. Quem me acompanha aqui há mais tempo já ouviu falando isso. Quando eu tenho um problema para resolver, uma situação para resolver, uma pessoa com dor, uma pessoa com um problema, um processo inflamatório, enfim, né, algo para ser resolvido, eu sempre faço essa pergunta. O que de fato está acontecendo? Porque tem a história que a pessoa conta e tem um fato real. O que de fato está acontecendo? Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu entendendo o que está acontecendo, eu vou no sentido de querer estabilizar esse ombro novamente. Que é possível? Tem como?
né? Imagina só, eu trabalhando com fitness e emagrecimento com a fisioterapia associada desde 95. Quantas centenas de milhares de casos de pessoas que eu vi, né, que eu acompanhei com essa situação de ombro. E até tem uma história engraçada que eu lembrei agora, eu vou contar depois. Muitas, né? Muitas. Então eu falo porque eu sei que dá para resolver, tem como resolver, tá? E a gente não pode ficar com essa mentalidade, como eu disse anteriormente, desse conformismo negativo, achando que pronto, a vida acabou, esse ombro vai ficar quietinho aqui e não vou fazer mais nada com ele. Não. Preciso entender o que está acontecendo e aí começar a estabilizar esse ombro. Como assim o que está acontecendo? Essa instabilidade ela pode vir por alguns motivos. E aí eu preciso entender quais são esses motivos. Eu vou abordar um pouquinho mais para frente. Tem uma amiga minha que eu conheci no tatame, né, muitos anos atrás. E a gente criou um vínculo de amizade e ela tinha essa questão do ombro. O ombro saía do lugar. Bicampeã brasileira de jiu-jitsu. E aí eu falei, não, vamos lá, vou cuidar desse ombro. E eu comecei a fazer um trabalho com ela e o ombro dela melhorou muito, mas luxava com facilidade, com muita facilidade. Então, por exemplo, eu vi, tá? Ninguém me contou não. Fazendo levantamento olímpico, né? Jogou a barra para cima, que a hora que a barra bateu aqui na posição do ombro em extensão do cotovelo, né? E essa flexão do ombro aqui, o ombro luxou, né? Então tem que cuidar, tem que tomar cuidado. Eu vi isso acontecendo, tá? Ninguém me contou. Tem um outro atleta de jiu-jitsu que eu acompanhei também, que o ombro dele luxava muito facilmente. E o gatilho que fez ele querer cuidar foi um dia que ele estava brincando com o filho, ele apoiou a mão no sofá, se eu não me engano, e o ombro saiu do lugar. E aí ele ficou bem chateado com aquilo, me procurou e a gente começou a fazer todo um trabalho para estabilização daquele ombro e ele voltou a lutar, tal. Mas lá para frente ele decidiu fazer a cirurgia, né? Que eu vou falar um pouquinho depois também, tá? Tem algumas possibilidades, né? Conservadoras e a cirurgia. Um amigo meu, um amigão meu, ele... É uma história complicada, né? Ele foi lá no Unicamp, né? Aqui em Campinas, pulou o alambrado para nadar, né? Na FEF, na Faculdade de Educação Física. E aí quando ele mergulhou, o ombro saiu do lugar. E ele passou uma vergonha danada, porque ele teve que chamar o segurança para fazendo uma coisa errada, né? Acho que era no final de semana, teve que chamar o segurança para pedir para alguém lá abrir a porta, porque ele não conseguia voltar, né? Com o ombro luxado, ele não conseguia pular por cima do alambrado. Para ele conseguir sair, enfim, foi uma coisa bem assim. E aí ele me procurou para estabilizar esse ombro dele. E aí a gente fez todo um trabalho de estabilização do ombro e o ombro ficou 100%. Por que eu estou contando essas histórias, esses casos? Para mostrar que é possível, para mostrar que tem como fazer, tem como resolver, tem como cuidar disso. Agora eu preciso seguir alguns passos. O primeiro passo é entender o que está acontecendo. Depois, fazer o que tem que ser feito. Que é aí muitas vezes que as pessoas se enroscam. Eu vou falar de um assunto que não tem nada a ver aqui, né? Vou falar de emagrecimento. A pessoa, ela se compromete com o objetivo, mas ela não se compromete para chegar até o objetivo. O caminho da onde ela está até o objetivo. E aí, eu quero transferir essa ideia para a questão do ombro. Então, eu me comprometo a cuidar desse ombro, a estabilizar esse ombro de novo, para não ficar sofrendo com esse ombro saindo do lugar. Ok? Mas eu não me comprometo tanto assim em fazer o que tem que ser feito, em tratar desse ombro, em trabalhar o que tem que ser trabalhado, fazer todo um exercício, todo um programa de exercício com ele. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Então, não vai resolver, né? Não vai resolver. E essas pessoas que eu contei aqui, elas se comprometeram, né? Eu acompanhei, eu vi, né, essas pessoas e por isso elas conseguiram um resultado interessante. Agora, o ombro luxando frequentemente, como eu disse lá no começo, né? Ele vai ficando cada vez mais fácil de sair do lugar e vai ficando cada vez mais incontrolável isso. E cada vez que ele sai, ele vai piorando a situação da cartilagem do ombro, né? Entre um osso e osso, entre um osso e outro, tem uma cartilagem. E aí, ele saindo do lugar várias vezes, essa cartilagem ela vai também degenerando. Então, não é bacana. Contei essas histórias para mostrar que é possível e dá para resolver. Ah, mas eu tenho medo, sabe? Porque saiu do lugar, como eu disse anteriormente, né? Esse medo,
ele tem fundamento, né? Tem lógica, porque dói muito quando sai. Principalmente nas primeiras vezes, como eu disse. Então, dá medo, eu sei que dá medo, mas a gente vai com cuidado. Não vai fazendo de qualquer jeito, aleatoriamente. Tem um princípio da ciência do treinamento que é a progressividade. Eu tenho que respeitar esse princípio, sempre eu tenho que respeitar esse princípio. É um princípio muito importante de ser cuidado. Porque se eu pulo uma fase, eu posso realmente causar uma situação ruim. Inclusive, o ombro sair do lugar. Então tem que tomar cuidado. E o medo, eu falo que o medo ele é bacana, né? O medo são as placas na estrada. Curva perigosa à direita, curva perigosa à esquerda, animal na pista. Então, ele vai me orientando, ele vai mostrando para mim como é que eu tenho que fazer para evitar correr um risco desnecessário. Agora, o medo, ele não pode ser meu passageiro de viagem. Porque se ele for meu passageiro de viagem, ele me breca, ele me bloqueia, ele impede que eu faça o que tem que ser feito. Então, o medo, de alguma forma, ele é importante para me sinalizar e me balizar, para eu tomar o cuidado necessário. Agora, ele não pode me bloquear, ele não pode ser meu passageiro de viagem. Aí sim, eu fico travado e não faço o que tem que ser feito. Mas dói muito, Eduardo, dói muito, porque às vezes já luxou, já está no lugar, mas ainda dói. A articulação está dolorida, né? E às vezes dolorida de forma crônica, e eu entendo isso. Eu atendi, não tem a ver com a situação de luxação de ombro, eu atendi um caso de um amigão meu com o ombro congelado. O ombro congelado, a cápsula que eu falei lá, aquele tecido que é um tecido rígido, ele como se ele encolhesse, sabe? E aí a pessoa perde a movimentação do ombro, não consegue colocar a mão na cabeça, não consegue lavar a axila, não consegue levar a mão nas costas. Chama ombro congelado. E dói muito, só que tem que mexer. Como é que faz? Entendeu? Então eu estou falando porque é uma situação muito parecida, né? De dor que você tem que fazer alguma coisa. Então, seguindo a ciência, a princípio da ciência do treinamento, progressividade, não vai de qualquer jeito, não vai de forma abrupta, vai progressivamente. E aí sim eu vou conseguir ter o resultado que eu quero. Talvez provoque um pouquinho a dor, mas não é nada assim exagerado, excepcional, é suportável. Só que aquele negócio, se eu não faço nada porque eu não quero que doa, eu vou cada vez mais piorando a situação. E aí, o que eu vou decidir fazer, né? Ficar ali na zona de conforto ou me aventurar a fazer algo que eu sei que tem um profissional, um especialista me orientando, mostrando o caminho para mim, né? Então, eu tenho que entender. Eduardo, mas não melhora. Não melhora. Eu já cuidei, já fiz, já fortaleci, já fui para academia, já fui no fisioterapeuta, não melhora. Então, lembra que eu falei anteriormente também? Talvez a metodologia desse profissional não se encaixou com o meu problema. Eu não posso parar essa busca, eu tenho que buscar novamente uma outra opção, né? Um outro profissional que possa me ajudar de fato. Vai melhorar, acredita que eu estou falando, vai melhorar. Eu já vi vários casos melhorar. Não é o que eu li no livro ou o que alguém me contou. Não estou desmerecendo o livro, por favor, mas é o que eu vi acontecendo aqui, ó. Skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato. É que você não sabe da minha história, Eduardo. Eu já fiz de tudo. Tá. É assim, praticamente impossível ter feito de tudo, né? Concorda? E a gente volta naquela situação anterior. Quando eu falo já fiz de tudo, eu me coloco numa posição que assim, não tem mais o que fazer. Eu me coloco numa zona de conforto, porque tudo que tinha para fazer, eu já fiz. E não tem como fazer de tudo. Então aqui é a hora das desculpas. As pessoas vêm com as desculpas. Tenho medo, dói muito, não melhora. Já fiz de tudo. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer assim, ó. Tirar essas desculpas da frente para fazer o que tem que ser feito de verdade. Óbvio, com a orientação de um especialista, com a orientação de quem sabe o que está fazendo, que tem base, que tem conhecimento. Aí eu vou conseguir andar na direção do meu objetivo. Mas eu tenho que tirar essas desculpas da frente. Eu tenho que deixar essas desculpas de lado para poder fazer o que tem que ser feito. Senão isso me impede, isso me trava de eu fazer o que tem que ser feito. É assim, né? Tem algumas pessoas que elas têm algumas ideias, né? De como fazer, né?
E muitas vezes essas ideias não são adequadas, são bem inadequadas, inclusive. Elas tiram, né, essa ideia do nada, ou às vezes não é do nada, né? Às vezes alguém falou, até um profissional pode ter falado. Mas são equivocadas, né? Não é assim que resolve a situação, tá? Por exemplo, vamos fortalecer esse ombro. Não é fortalecer o ombro. Então quer dizer que uma pessoa que tem bastante massa muscular ou uma pessoa que seja muito forte não luxa o ombro. Entende o raciocínio? Não é uma questão de massa muscular. Não é uma questão de força, de ter bastante força. É uma questão de estabilização. Não é enquanto mais massa muscular, mais protegido está esse ombro. Enquanto mais forte eu estou, mais protegido está esse ombro. Óbvio que a massa muscular é importante, óbvio que a força da musculatura dessa articulação também é importante. Mas não é o que resolve. Não é a cereja do bolo que faz o que tem que ser feito. Não é isso que resolve. Mas a pessoa acredita nisso. Então ela fica lá fazendo trabalho de fortalecimento, e muitas vezes é por isso que não resolveu. Ou ela fica fazendo um trabalho ali para aumentar a massa muscular do ombro. O ombro parece um capacete, mas o ombro ainda luxa. Porque não é isso. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Ou a pessoa começa a pesquisar e pegar treinos na internet. Agora a gente tem a inteligência artificial, né? Aconteceu. Esses dias veio uma pessoa, não tem nada a ver com o ombro também. Ela veio aqui, ela tá com uma questão no quadril, no joelho, na verdade, né? Mas é que essa questão do joelho é de responsabilidade do quadril, tá? Eu não vou aprofundar aqui porque é um outro assunto. Mas ela veio com uma prescrição que ela pegou com a inteligência artificial. E aí, o que você acha dessa prescrição da inteligência artificial? Eu falei, olha, é uma prescrição bacana, generalista. Não serve para ninguém de forma específica. Serve para todo mundo, mas não serve para ninguém. Entende? Então, muitas vezes a pessoa vai lá pegar na internet as informações ou pegar na inteligência artificial. Mas eu estou na internet aqui pegando informação com você, inclusive. Sim. E o que eu estou falando aqui é o que eu falei. Está baseado em ciência, está baseado na ciência do treinamento, está baseado na minha experiência aqui, ó, skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato, e baseada na fisioterapia, tá? Agora, essa pessoa que eu estou pegando informação aqui agora, qual é a base de conhecimento dessa pessoa? Deixa eu saber quem é essa pessoa. É isso que eu preciso fazer. Não é ir pegando conhecimento, absorvendo conhecimento aleatoriamente de forma torta e direita. Não. Eu tenho que ter critério. Eu tenho que ter um crivo ali para poder saber se essa informação que eu estou pegando é uma informação bacana ou não. Porque senão eu pego essa informação e começo a fazer. Eu até me dedico com afinco, mas não resolve. Eu pego uma informação aqui, monto um Frankenstein, né? Não vai resolver. Olha só, não conheço ninguém aqui, não fiz avaliação em ninguém, não sei quem são as pessoas que estão aqui comigo. Então, o que eu vou fazer é generalista. Eu vou mostrar aqui alguns exercícios de estabilização do ombro. Eu vou falar um pouco de fortalecimento também e mostrar alguns exercícios bem simples de estabilização do ombro para a gente entender o que eu estou falando. Vamos comigo? Então vamos fazer o seguinte, vamos descer lá na sala de musculação para a gente poder ver isso de perto. E a sala de musculação é para lá. Fui! Bora então começar a ver esse exercício de estabilização do ombro. Começar com um exercício bem simples, que é aqui na parede, uma flexão, tipo uma flexão de braço na parede. Quanto mais distante eu estiver da parede, mais eu me inclinar, mais eu vou exigir. Quanto mais perto da parede e menos eu me inclinar, menos eu vou exigir. Então, vou começar aqui, ó. Apoio aqui na parede e vou fazer tipo uma flexão de braço, ó. Isso já gera o que a gente chama de co-contração da musculatura do ombro, né? Os músculos que estão de um lado e de outro, que são antagonistas, um faz um movimento, o outro faz um movimento contrário, eles contraem junto para estabilizar o ombro. Isso eu já consigo um bom resultado. Depois a gente vai fazer o exercício com bola, que é um pouquinho mais avançado já. Eu ponho a bola de um lado e a mão na parede do outro, ó. Tá? Eu posso fazer aqui também, ó. Isso já ajuda, e aí eu troco de lado, tá? Também já ajuda. Um outro exercício que eu posso fazer é aqui, ó.
Deixa eu virar um pouquinho mais a câmera para cá, ó. É aqui, ó. Coloco a mão aqui com a bola na parede, gera um certo apoio lá e vou deslizar a bola aqui, ó, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, tá? Eu já estou conseguindo uma boa resposta de estabilização desse ombro. E agora um exercício muito comum que várias pessoas conhecem para o ombro, que é o exercício aqui, ó, de fazer a rotação, ó. Tem um elástico aqui que está lá num trilho, né, ó, fazer a rotação aqui, né, e depois eu vou e faço a rotação externa, né, ó, tá? E aí eu vou trocar de lado, isso aqui ainda vai aparecer aqui na câmera, né? Então eu faço aqui, ó. Aqui eu estou fazendo a rotação interna, certo? Aí o certo seria eu virar e fazer a rotação externa desse lado, tá? Isso não estabiliza o ombro, mas fortalece a musculatura que estabiliza o ombro, que é conhecida como manguito rotador. Extremamente importante fazer esse exercício também. Viu só que bacana? Top, né? Então, como eu disse, não é específico para ninguém, mas são exercícios que eu uso bastante para estabilização do ombro. Aquelas pessoas que eu contei a história fizeram esses exercícios também. E aí eu vou progredindo com exercícios com um grau de dificuldade maior, que exige uma estabilização maior. Tem uma história que aconteceu comigo, eu não lembro que ano foi isso, mas faz um bom tempo. Eu fui para Fernando de Noronha, eu era atleta ainda, né? E eu ia ter uma luta depois de uns 15... Quando eu chegasse aqui em Campinas novamente, depois de uns 15 dias que eu chegasse aqui, eu ia ter uma luta. Então eu não podia só ficar lá de boa na lagoa. Eu não estava bebendo, né? Não bebia bebida alcoólica, então tranquilo, mas enfim. Tinha os passeios, tinha as festividades à noite e enfim, né? Falei besteira, não foi Fernando de Noronha não. Foi Caraíva, capital mundial do forró. E aí eu queria lá ver o forró, dançar um pouquinho, né? Enfim. Beleza. Primeiro dia que eu estava lá, eu fui fazer alguns exercícios na areia da praia. E fui correr, inclusive. E aí logo no início ali que eu estou fazendo tal, eu vejo um bafafá ali embaixo. Quando eu olho bem assim, um cara tinha luxado o ombro no mar. Provavelmente ele estava ali, né, fazendo um movimento de braço, bateu a onda, o ombro estabilizou e saiu do lugar. E o cara grande, forte. Não era muito, né, mas era um cara forte. E ninguém conseguia botar o ombro do cara no lugar e todo mundo mexendo, chacoalhando. E quanto mais faz isso, pior fica. Porque mais eu vou gerando espasmo na musculatura. Aí eu olhei aquilo, pô, primeiro dia meu de férias, vou trabalhar já. Olhei, mas eu não... É mais forte que eu, né? Desci lá. E aí, vamos levar esse cara lá pra cima, vamos ver se a gente consegue resolver essa situação. E tem uma forma de fazer isso, né? Você coloca, pensa numa cadeira com um encosto, você coloca o encosto bem embaixo da axila aqui da pessoa, né? E solta o ombro. E o encosto da axila, o encosto da cadeira na axila vai fazer uma alavanca ali. E aí eu vou ali, traciono aquele ombro para baixo, né? Imagina aqui, ó. Aqui tá lá o receptáculo que eu falei, né? O bocal que eu falei. E aqui tá a cabeça do ombro. Ela pode ter saído para frente, ela pode ter saído para trás, ela pode ter saído para baixo, né? Que é o mais comum. O que eu vou fazer? Eu vou, né? Tô aqui com o encosto da cadeira aqui, né? Eu vou tracionar, tá aqui, né? Eu vou tracionar esse ombro para baixo, puxo ele para fora e vou soltando devagarinho e ele encaixa. Mas quem disse que conseguia? De tanto espasmo que já tinha ali, de dor, de tanto que a pessoa começou a mexer. Falei, gente, eu não vou mexer mais. Quanto mais mexe, mais espasmo gera. O ideal é levar ele para um hospital. Só que lá em Caraíva não tem. Eles iam ter que voltar para Porto Seguro. Eles não queriam. E aí eu fui fazer meus exercícios e tal. Quando eu voltei, eles, não, vamos lá, vamos tentar mais um pouquinho, por favor, não sei o quê, vamos lá. Falei, tá bom, vamos lá. Aí eu fui lá, ele estava um pouco mais calmo, né? E aí, mais relaxado, e aí eu fui lá e consegui encaixar o ombro do cara no lugar. Os caras ficaram, assim, primeiro dia, né? Se eu não me engano, era carnaval. Acho que era carnaval. Então eles iam ter que ir embora, né? Com pousada já, tudo. E aí todos os dias que a gente se encontrava, eles vem cá com a gente, não sei o que, toma uma cerveja, eles ficaram muito felizes com isso. Mas assim, contando essa história porque eu lembrei, né? História engraçada. E numa situação que você nem imagina, né?
o ombro vai lá e sai do lugar. Né? Então, tem que cuidar, tem que fazer esse trabalho para resolver a situação. E dá para fazer também um trabalho preventivo, que a gente faz aqui na VIP com os nossos alunos. A gente já faz um trabalho, nunca teve problema no ombro, nunca luxou o ombro, nem sabe o que é isso. A gente já faz um trabalho preventivo. Então, a gente não tem o hábito de prevenir, a gente tem o hábito de remediar, né? Quando a situação já aconteceu. Então, como que eu faço, Eduardo? Vamos lá, vamos papo reto. Como que eu faço? Já viu os exercícios aí, como é que eu faço? Bom, primeiro ponto é entender o que está acontecendo, a gente já falou anteriormente. O que você quer dizer com entender o que está acontecendo? Eu posso ter uma alteração postural, um exemplo, tá? Que predispõe o ombro a luxar, entende? Então tem que cuidar da alteração postural. Eu posso ter um desequilíbrio da musculatura. Então tudo isso tem que ser avaliado. Então, como é que eu faço? Eu ponho a pessoa de frente ali para mim, eu vou avaliar a postura dela, vou ver as alterações posturais, depois eu vou ver quais são as cadeias musculares que estão ligadas com aquelas alterações posturais. E a partir disso que eu estou vendo, eu vou testar alguns músculos para ver se está encurtado ou não, né? Da cadeia muscular, e a partir disso eu tenho um diagnóstico postural. E com isso eu consigo elaborar um programa de fortalecimento e estabilização desse ombro. Programa, Eduardo? Sim, porque aqui na VIP a gente não monta ficha de treino, a gente monta um programa de treino com fichas encadeadas de forma lógica que vão levar a pessoa em direção aos objetivos e às necessidades que essa pessoa trouxe e que nós observamos no dia da avaliação. Entendeu? Mas cadeias musculares eu não entendi, Eduardo. Sim, os músculos estão interligados por um tecido conjuntivo, que é o mesmo tecido lá do ligamento, da cápsula. Ele envolve o músculo e ele envolve o osso. Então, é um tecido que vai envolvendo tudo. Então, ele vai interligando músculo com osso, com outro músculo, com outro osso, e vai interligando. E aí forma uma cadeia muscular. A cadeia mais conhecida é a cadeia posterior, que sai lá da sola do pé, batata da perna, parte de trás da coxa, bumbum, toda a coluna, e ele termina aqui na testa. Esse músculo aqui, ó, que enruga a testa, faz parte da cadeia posterior também. Então, é assim que eu faço. E aí também eu tenho uma avaliação clínica, eu vou testar esse ombro, vou ver como é que está, o quanto esse ombro está instável, vou entender como é que funciona esse ombro e aí eu sigo com o tratamento. Como que faz, Eduardo? É assim, é desse jeito que eu faço. Fazendo um diagnóstico, entendendo o que está acontecendo e propondo um programa, tá bom? O que eu sugiro? Minha recomendação agora é experimentar algum exercício desse com cuidado, com muito critério, porque assim, se o ombro é muito frágil, sai com muita facilidade, nesse exercício ele já pode sair. Por isso que eu disse, eu não avaliei ninguém, não conheço ninguém, então, mas um ombro que não é tão fácil assim de sair do lugar, eu posso começar com o exercício da parede, por exemplo, tá? Com o exercício da parede, que é um exercício bem tranquilo, bem suave, com pouca carga e que já gera ali um estímulo e estabilização no ombro. E aí, o que eu quero pedir para você? Faz o exercício. E aí comenta aqui para mim como é que foi, o que você sentiu. E às vezes a pessoa na hora ela já sente que o ombro fica mais estável. Por quê? Porque é só uma questão de conectar o sensor com o sistema nervoso, que às vezes está uma conexão baixa. Né? E eu faço essa conexão, eu já percebo uma diferença no ombro ali na hora, instantâneo. Tá? E à medida que eu for fazendo isso, vai ficando cada vez mais estável esse ombro. Então comenta aqui para mim como é que foi fazer o exercício. Curte. Quando você faz assim, ó, curte, sabe o que acontece? O YouTube vai mandar mais pessoas para vir aqui também ter essa oportunidade de entender a luxação de ombro, como é que cuida, como é que faz e como é que não faz, assim como você teve. É uma oportunidade bacana. E vale a pena a gente compartilhar com essas pessoas, né? Dividir isso com essas pessoas, né? Isso é abundância, né? Isso é transbordo. E também, aquela pessoa que fala assim, caraca, fulano tinha que estar aqui. Então, agora é a hora. Você lá e compartilhar com essa pessoa. Compartilha. E se você não está seguindo ainda, tá de bobeira, porque não vai ver outros conteúdos bacanas assim como esse. Se você quer ver conteúdos bacanas assim como esse, então vai lá e comece a seguir agora. Não adianta vir aqui, ouvir tudo isso e não fazer nada. Falar no almoço de família, falar no happy hour da empresa e não fazer nada, não adianta. Não vai resolver o ombro, não vai ficar estável só de ver. Eu falando aqui, tem que fazer. Eduardo, mas eu acho que eu preciso de ajuda. Então, se você é de Campinas, da região de Campinas, liga aqui, 19 3252 5656 ou manda um WhatsApp pra gente, 19 998 15 9115. Simples assim. Se eu puder ajudar, com certeza ajudarei. Agora vai lá,
faz acontecer e estabiliza esse ombro de novo, ganha confiança de novo, ganha capacidade de novo para fazer o que quiser, fazer as atividades do dia a dia, da casa, fazer as atividades esportivas, voltar a viver novamente com esse ombro de forma natural. Vem comigo, fica a dica. Valeu!